Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma entrevista do aniversário de 43 anos do Jardim Morada do Sol. E quando eu chego numa casa onde eu encontro uma família composta por 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens, e eu deparo com um senhor prestes a fazer 100 anos, com a sua esposa de 90 anos, 90. e toda essa família aqui esperando, olha a responsabilidade que cabe a mim nesse momento. Contar a história da família do seu Francisco e da dona Dalgisa. Isso. A gente vai falar da história deles aqui na Morada do Sol, mas vai falar também da história deles, de onde eles vieram, por que eles vieram aqui para Indaiatuba. A dona Dalgisa estava dizendo que ela não quer nem passear, faz tempo que não vai, não quer nem passear mais no Paraná. Também falou da enxadinha dela que está guardada, que ela quer carpir ainda. Mas eu acho que o mais interessante de tudo isso, gente, é resgatar essa história, é contar para as pessoas a história do seu Francisco. É contar para as pessoas que talvez chegaram aqui em Indaiatuba agora, ou chegaram o ano passado, 5 a 10 anos atrás, que a Morada do Sol lá atrás, quando foi criada em 1980, que as pessoas não acreditavam no bairro, que não tinha infraestrutura, não tinha condição para que as pessoas morassem aqui. Mas um dia, uma filha do seu Francisco saiu lá do Paraná e veio pra cá. Veio tentar a vida aqui. Porque já tinha um tio dela que morava aqui, ela veio pra cá. Seu Francisco e a dona Dalgisa não quiseram vir, mas isso quem vai contar são eles. Seu Francisco, é muito bom estar falando com o senhor hoje, estar falando com a sua esposa, estar falando com toda a sua família aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra nós, até parafraseando aquela música, né? Quando eu resolvi vender o sítio para vir embora para a cidade, né? Por que o senhor resolveu vender o sítio lá e vir embora aqui para Indaiatuba? Conta para nós. Eu resolvi vender o sítio porque o sítio já estava tudo criado e todo mundo queria trabalhar na cidade, pela profissão. Aí eu resolvi vir para cá, mas aqui não trabalhei de dependência, não trabalhei por conta. Aqui o senhor trabalha por conta? Por conta. Lá no Paraná o senhor trabalhava no sítio, era lavoura do que? Era de café, de algodão? De café. De café? Eu plantei café. Era 5 mil pés. O senhor tinha 5 mil pés de café lá? Tinha a chacrinha. Depois eu vendi lá e comprei aqui. Comprou pra cá? Comprei aqui. Mas o que a gente às vezes fala aqui, eu sempre conversando com quem veio pra Morada do Sol, principalmente naquela época, o senhor chegou aqui em 83. Pra quem era do Paraná, não era tão difícil, porque aqui parecia uma roça, na verdade, né? Uma roça. Só tinha um monte, uma casa aqui, uma casa acolá. Aproveitava os terrenos para plantar mandioca, plantar milho, andu, quiabo. Então vocês acabaram não estranhando tanto a vinda aqui para Morada do Sol. E quando vocês chegaram aqui, foi fácil? Não foi muito fácil, não, porque era tudo difícil, tudo custoso, né? Aí nós de roubar mato, fazer rancho. Então o senhor não fez uma casa, quando o senhor mudou para cá, o senhor fez um rancho? Eu no Paraná eu fiz um rancho. Lá era rancho? Era rancho. Aqui já fiz a casa. Fez uma casinha. Uma casinha. E os filhos arrumaram trabalho logo ou demorou um pouco? Opa. Os filhos arrumaram serviço logo ou demorou? Quando eu vim pra cá, meu filho já tinha vindo na frente. Já tinha vindo na frente. Na fita do mais velho. Esse filho nosso é um filho muito querido. Ele é casado. Não é esse que tá ali não, é o outro, né? Não, eu sou. Eu não João Vitor, você sabe, eu não jogo. Ah, tá. E esse rapaz eu trabalhei com ele na usança. Os irmãos e nós dois. A casa todo mundo. Como que a senhora falou? Do filho que a senhora falou que era... É que ele que ia casar, nós tudo aqui. Foi ele e meu irmão Vardoeiro, né? Aí ele veio na frente, trouxe essas duas meninas, e elas também foram trabalhar, e daí trouxe nós. Aí eu vim na frente, porque ele estava doente e vim fazer tratamento. A irmã lá do Guerê deu conselho para ele, olha, leva a sua mãe, que lá tem mais recursos. Aí ele pegou e trouxe as meninas, e eu fiquei. Antes dele vir embora, fiquei doente de novo. Aí fui para o hospital de novo. Aí ele veio me trazer.
Aí me trouxe também. Aí a senhora ficou de vez, e ele também ficou. Ele ficou, ele já estava aí mesmo, né? E ficou. Casou as duas meninas que veio, né? E depois eu fiquei doente, ele foi e me trouxe também. E ficou o Francisco com as outras crianças. E nós tomava conta de duas netas, a filha dessa mais velha que veio de Minas. Aí ele ficou com eles lá. Aí quando ele falou para mim, eu não queria vir, porque eu falei que a família ia ficar repartida, né? E como é que ia ficar isso? Ele falou, não, você vai, quando for meio de maio, e eu vendo as criações e vou com as meninas, vou com o resto da família. Aí quando foi meio de maio, veio baixar aqui. Aí veio. Aí meu filho já tinha construído 2 cômodos, ali aqui na Morada do Sol. Aí nós ficamos naqueles 2 cômodos. 2 cômodos morando quantas pessoas? Era quantos filhos? 10, 12. É. E daí meu filho queria alugar casa. Eu falei, não, meu filho, não aluga casa não. O dinheiro que você vai pagar de aluguel, você vai comprando material para construir mais uns 2 cômodos, né? E assim fez. Aí eles compraram uma cama para mim dormir, que já estava doente, né? E eles dormiam no chão. Põevam o colchão no chão e dormiam. Embaixo? É. E os nossos jovens de hoje, eles dormem no chão? Será não? Os jovens nossos não dormem no chão hoje, né? Não dorme. Então, na verdade, quando a gente começa a conversar assim, principalmente para os mais pequenos, para os mais novos, Isso. as coisas não estavam prontas. Alguém teve que começar. Quando o senhor saiu, que o senhor foi embora para o Paraná, o senhor nasceu no Paraná, não? Nasci em Minas. Em Minas. Quando o senhor saiu de Minas, o senhor foi para o Paraná, que o senhor teve os filhos, foi fácil? Não foi fácil, não. Aí começou aqueles tempos, para conseguir minha racha, mas graças a Deus tenho tido sorte, sabe? Porque a gente planeja sempre dá certo. E depois a gente estava conversando aqui, vocês também aqui, o senhor chegou a trabalhar no café, aqui na roça de café, né? Eu trabalhei ali com ele na fazenda do Dércio Bernabé, né? Até que teve um dia que eu fui com a minha irmã, aí ela falou que não era para ele levar eu mais na roça mais não, porque naquele dia que eu fui, eu fiquei doente lá na roça, fiquei deitada, ele forrou nas folhas de café, com aquele saco de pôr no café, e eu fiquei deitada ali. Aí veio um rapaz lá e falou para ele, gente nova que tem bastante saúde não tem coragem de trabalhar, agora essa mulher doente ainda vem na roça. Para trabalhar? Para trabalhar, para ajudar a cuidar das crianças, né? Sim. E a Morada do Sol, como que era em 1983, 84? Tinha asfalto na rua? Não. Tinha um monte de comércio? Não Tudo tinha. de andar. Para andar na rua era fácil andar, não? Vai para lá, para a cidade, tinha que pegar, passar na água embaixo e ir lá de Trabanda pegar o ônibus para ir para a cidade. O senhor também pegava o ônibus no Sobradinho? Cheguei muitas vezes. Lá no Sobradinho? Essas meninas, para atravessar a água ali, quando chovia, elas põevam bolsa de plástico nos pés. Amarrava a bolsinha nos pés para poder atravessar no barro, né? Sacolinha para atravessar, né? Sacolinha, todo mundo. E o senhor plantava nos terrenos que tinha aí, não? Eu plantava nos terrenos, assim foi que a gente trabalhava direto, sabe? Mas graças a Deus tive sorte. Teve sorte? Tive sorte. Trabalhei, mas consegui um pedacinho de chão, as casinhas para morar. Graças a Deus, estou tranquilo. Estou agindo só pegar a rendinha. Mas também já não aguento mais não. Quando eu pego as coisas e faço, eu estou treinando. Hoje o senhor não aguenta mais, mas como o senhor com 100 anos, o senhor queria trabalhar ainda com 100 anos ainda? Quase 100 anos, o senhor queria trabalhar? Eu queria trabalhar. Até que arrumou um serviço pra ele, é verdade. A dona Dalgisa está com a enxadinha dela guardada. E a enxada do senhor está guardada também ou não? Já dei para os filhos, já está. Já deu para os filhos, já? Já passou o bastão? Eu chamo ele para ir, para nós ou menos passear, né? Distrair um pouco, mas ele não quer ir, não. Não quer ir? Não quer.
E agora, perguntando para a família, que está aqui toda praticamente reunida, como que foi para vocês? Porque eu sei que 2 irmãs vieram na frente, depois veio todo mundo para cá. Porque quando a gente fala da Morada do Sol, quando eu falo que não tinha infraestrutura, porque eu mudei para cá em 85, eu cheguei em 85 aqui, então toda essa labuta que vocês enfrentaram, eu também enfrentei, de pisar no barro, de estudar lá na Secap e as pessoas olharam, lá vem a Morada do Sol, que era um preconceito danado para comprar na cidade. Quando você falava que era da Morada do Sol, as pessoas torciam o nariz, para pegar 11 era só 11 a cervezão que tinha, escola, o Antônio de Pada, depois para estudar você tinha que estudar o Benedito, o Camilo, o Milton Leme. Como que foi para vocês? E vocês também chegaram nessa época, enfrentou, quando a gente fala de trabalhar na roça, seu Francisco, eu peguei muito caminhão de boia fria. Muita gente não sabe que eu trabalhei na roça. Porque minha mãe gostava, eu também ia, não achava. Eu gostava de colher café, de chegar em casa à noite, tirar os estrepinhos da mão do café, né? Ou então quando você ia limpar, tomar banho, o nariz saía que era só poeira, tanta danar café, né? Então a gente acabou, já passou por essas dificuldades lá atrás. E para vocês, como que foi isso que vieram para cá? Quando veio, a gente trabalhava bastante, trabalhava boia fria, os caminhões de boia fria, a gente enfrentou bastante, tá? Mas graças a gente gostava, tá? Gostava, né? Gostava, sempre o dinheirinho. Olha, mas eu fui passear lá em Minas, numa cidade chamada Areado. Aliás, eu vim falar no Areado. E eu fui pescar, a gente foi pescar na represa de Fures. Até chegar na represa era só roça de café. E eu fazia muito tempo que eu não colhia café. Aí eu deixei um amigo meu pescando, fui lá e derricei 2 pés de café e deixei lá no chão só para matar a vontade de colher café. Mas é igual uma enxada, se para pegar uma roça, a gente não vai pegar hoje, né? Porque os tempos são outros, mas era uma dificuldade, não vou nem dizer que era dificuldade, porque a vida da gente é momentos. Hoje eu estou vereador de 4 mandatos, não sei se eu vou ser vereador depois, não sei o que Deus reserva para mim. Mas naquele momento que eu pegava um caminhão, que eu ia para a roça com a minha mãe, que a gente tinha que pôr a mão no pé de café, cheio de orvalho, que você tinha que pegar um caminhão à tarde, você tinha que passava pela Secap, Jardim Califórnia, até chegar aqui na Morada do Sol. E as pessoas, mesmo quando eu falei do preconceito, quando você ia para a escola lá na Secap, quando você ia comprar alguma coisa, era a mesma coisa com quem trabalhava na roça. Olha o boia fria, olha lá o boia fria. Mas isso, o que aconteceu que foi bom para mim? Me ajudou a me moldar, a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não esqueço o lugar de onde eu vim. Onde eu vou, não sei, pertence a Deus, mas de onde eu vim eu não posso esquecer. Eu sou paranaense. Paranaense. Minha mãe que é mineira. Paraná, Brão. Minha mãe que é mineira, mas se eu pudesse, se eu tivesse que escolher, eu queria ser mineiro. Queria ser mineiro. Eu gosto de frango caipira, gosto de bolinho de polvilho, gosto de requeijão. Então acho que eu sou mais mineiro que paranaense. E aí vocês chegaram em 85, a família se criou aqui, o tempo foi passando, a gente está hoje em 23. E como que vocês vêm a Morada do Sol hoje? Porque todo esse tempo você teve os períodos. 83 até 96, 97 não tinha asfalto, depois começou a asfaltar. Não tinha os comércios, depois veio o posto de saúde, veio o supermercado, veio a agência bancária. Hoje tem tudo no bairro. Tem tudo. Evoluiu bastante. Eu só vou no Passo Centro, onde eu tenho que ir no hospital dia. Porque tudo resolve aqui. Tudo se resolve aqui, Tudo né? se resolve aqui. Só que quando a gente chegou aqui, era mais fácil o emprego, né? Trabalhei na Cacil, na Indaiatuba, na Ravagem eu trabalhei 23 anos, foi lá que eu me aposentei. E agora, e naquele tempo também, as crianças de menores, 10 anos, já chegavam, já trabalhavam. E agora que está faltando mais é a oportunidade de emprego para essas jovens, né? Na realidade. A cidade evoluiu muito. Nossa, agora na esquina da minha casa eu tenho farmácia, eu tenho relojaria, tem tudo. O comércio evoluiu muito. E também tudo asfaltado, energia, água que faltava, né? Agora no comércio estava beleza, só está faltando emprego para os jovens. Na realidade, como a gente estava falando, os tempos hoje são outros, né? Você falou de 10 anos.
Eu comecei com 9 anos, eu entregava pão, com 10 anos eu vendia sorvete na rua. Minha mãe sempre teve comércio, então com 12, 13, 11, 12, 13, 14, eu já trabalhava no comércio da minha mãe. Sim. Com 15 anos eu trabalhei naquela fábrica lá perto do Mané Pintor, naquela Francaixa. Tudo bem que foi só um dia, né? Mas eu trabalhei. Né? Eu fui um dia lá trabalhar, mas trabalhei. Hoje não, hoje com uma criança de 14 anos, só que ela tem uma oportunidade diferente do que a gente tinha, que é o jovem aprendiz. Você pode fazer o educandário, pode fazer o camp, e de lá você acaba indo trabalhar numa empresa ou até mesmo na própria prefeitura. O nosso tempo não tinha essas coisas. Para fazer um curso você tinha que pagar, um curso de datilografia, de controle de qualidade. Hoje você tem a FIEC que oferece curso, tem FATEC, tem muito mais opção. E os jovens de hoje já não querem mais fazer o que a gente fazia lá atrás. Quando ela brinca que se ela pudesse ela ter a enxadinha dela, se eu tiver, eu espero em Deus que eu não tenha que fazer. Se eu tiver que trabalhar de servente, se eu tiver que assentar tijolo, eu vou assentar porque eu já fiz isso. Agora, se você pedir para um jovem arrumar um servente de pedreiro, um ajudante, ele não quer trabalhar hoje, porque o serviço é pesado. Então, até isso preocupa a gente. Quem que vai construir nossas casas lá na frente? Como que vai ser? Porque os jovens não querem mais fazer algumas coisas que a gente fazia lá atrás. Nós precisamos, a gente trabalha com o senhor também. A gente precisa de ajudante, aí não acha mais. Só gente de idade. Hoje daqui uns 5 anos, como vai conseguir arrumar um pedreiro mais, um servente pedreiro? Como vai conseguir? Não está achando mais. O molecada foi na rua aí, a droga está correndo, entendeu? E está assim. Mas é muito gratificante, deve ser gratificante para o senhor, seu Francisco, chegar ao longo dos seus 100 anos e ver a sua família toda constituída. Graças a Deus. Acho que isso que é o maior orgulho nosso enquanto pai de família, enquanto responsável pela família. Eu vejo ouvindo a dona Dalgisa falar também, o quanto é importante a família na vida da gente, né? A família na nossa vida, é verdade. Eu sei que o meu primeiro emprego foi lá na Granja. Lá do Oliveira Camargo? Lá no Oliveira Camargo, da 24, que é o quarteirão de baixo, que a gente morava quando chegou aqui, né? Os 2 cômodos. Aí a mãe não queria deixar eu sozinha. Ela levava eu até lá no Brizola, que lá tinha amiga que acabava de descer pra mim não ir sozinha. Aí o que ela fazia? Voltava sozinha embora. Papai, naquele tempo eu tinha as pernas boas para andar. Agora hoje não estou podendo andar na rua. Não está podendo mais? Não estou podendo sair na rua para andar, não. Aí não quer nem deixar eu sair do portão para fora, porque diz que as pernas estão fracas, né? Esses dias eu fui na padaria ali na esquina, só escondida desde da minha filha lá, Cida e o Francisco. Aí a mulher do Toninho Mercanco falou para a Neuza, não deixa sua mãe andar sozinha não, que ela está fraca das pernas. E com isso ela me prende aqui dentro. A minha filha, a Maria Eduarda, foi chamada no campo. Foi? Está começando agora. Que legal. Se Deus quiser, daqui um dia já está uma profissão. Já está uma jovem aprendiz aí. Aí quando falaram para você ir trabalhar na prefeitura, pega a empresa, tá? Vai para a empresa que é melhor. Você vai ter mais futuro, tá bom? A minha também achar que foi do campo. Fez camp também? De lá fui para uma construtora, onde eu fiquei quase 6 anos. Aí hoje eu estou seguindo a área civil, construção civil devido ao campo que eu consegui melhorar. Você acredita que você está falando de construção civil? Até eu preciso ter uma conversa com a minha filha, a gente não conversou ainda. A mais nova, a Tawane, ela começou a fazer FIEC, edificação. Eu comecei a fazer edificação. Não quer fazer, fez 1 semana só. E aí a gente volta naquilo que a gente está conversando, da diferença de... Eu falei, seu pai, eu não quero mexer com massa, eu não quero ser pedreira. Aí ela fala assim, agora você acha que para fazer uma casa eu preciso fazer edificação? É muito bom. Porque o pedreiro vai lá, eles fazem lá tudo, nem precisa ver, filho. Você vai fazer casa, você vai fazer um curso técnico e depois você vai poder fazer uma engenharia ou qualquer outra coisa, né? Mas tá difícil convencer ela, viu, já? Lá da técnica de edificações eu fiz arquitetura lá no CEUNSP e sou formada faz 4 anos. Que legal. Ou seja, tudo começou pelo campo. A gente ainda tem, por mais que falte oportunidades, aí vai de cada pessoa. Às vezes a oportunidade está ali na nossa frente, a gente só tem que estar
disposto a encarar, a enfrentar. Vem muitas vezes dela chegar a chorar que não ia ficar. Ai, mãe, tá puxado, não sei o que, tem maquete pra fazer, tem isso pra fazer, pai, me ajuda. Aí ele fala, não mandei você procurar isso. Né? Aí Mas tinha no final vezes ela ajudava, né? Porque ela até madrugada com ela fazendo os trabalhos da faculdade. Aí hoje, né, Deus levou ele, né? Aí graças a Deus deixou ela. Mas toda luta vale a pena, todo sacrifício vale a pena. Eu falo, olha aqui, eu falo com a minha irmã, nossa, aqui ninguém tem que falar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. De um modo ou de outro consegue. A gente já tem um exemplo já, né? Eu gosto de cozinhar. Adoro cozinhar. Eu também Falou gosto, de hein? fazer comida comigo mesmo. Aí ontem mesmo, a mulher queria, disse que, não, mas eu quero o tempero da Neuza. Fui lá ali perto do lado da prefeitura. Ali cozinhar com o seu Laurindo ali. Da churrascaria? Isso, Sei. Fui lá, era uma festa de 15 anos. Aí cheguei 2h30 da manhã. Ela é cozinheira. Aí fiz a comida, porque tinha que esperar outra equipe para vir embora, né? Aí ele falou, Laurindo, não, senta aí, dona Neuza, fica quietinha aí, só já fez a parte assim, ó. Adoro cozinhar. Eu também cozinhei ontem. Ontem eu fiz 4 frango caipira. Cozinhei para 50, 40 pessoas ontem. Eu nunca tinha cozinhado para tanta gente. Eu gosto de... A gente tem um lugar que a gente vai, e eu falei para alguém que eu ia fazer, não sei para quem que eu ia fazer. Eu fazia 3 vezes que eu tinha adiado. Agora na sexta-feira eu vou fazer. Só que fui eu quem fiz tudo. A minha mãe estava lá, ela ajudou, cortou a cebola, bateu o milho, que eu fiz angu de milho verde. Já comeu angu de milho verde? Aí eu fiz quiabo, fiz 2 panelas de quiabo, fiz 3 panelas de arroz, fiz 3 panelas de frango. Aí depois que terminou o angu, que era o mais demorado, a gente serviu pro pessoal. Mas ficou muito bom. Também gosto de cozinhar, viu, seu Francisco? Tem algum frango caipira para matar aí, não? Não tem. Não tem? Não tem, eu não tinha mais deixando de criar. Parou de criar frango? Eu fico daqui mexendo na chácara. É meu irmão que tem Iangatuba. Seu Valdomiro tinha também frango lá na chacrinha dele, lá em Ilhas Falso, né? O Francisco, quando ele casou, ele só fazia arroz. Só arroz? Eu ia trabalhar na roça com meu pai e ele chegava primeiro que eu, né? Aí ele fazia o arroz. E eu passava na casa da minha mãe e levava feijão. Já temperada. Ali fritava um ovo, né? A comida estava pronta. Estava pronta. Estava pronta. Quando vocês se casaram, faz um tempinho já, né? Já faz. Como que era? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. O senhor foi lá, pediu ela em namoro. Quem que começou o namoro? Foi o senhor ou foi ela? Ela começou a namorar, ela era pequenininha. Eu falei de casamento que ela, o meu sogro pediu 2 anos de prazo. 2 anos de prazo. Aí eu arrumei outra namorada e coisa. Até dar uns 2 anos? Mas quando nós encontrávamos, nós namorávamos. Mas ia ficar andando. Mas todo dia ele me chamou, ô compadre, já fez 2 anos. Aí ele me chamou, nós fui na cidade, meus papéis, aí casamos. Mas foi porque ele me estimava muito, né? Pousava na casa deles, pousava na minha casa, meus cunhados me estimavam muito. Todos eles, velho. E a gente era cabrador, né? A turma gostava da pessoa que trabalhava, né? Negão era charmoso, viu? 2 anos de prazo? 2 anos de prazo? 2 anos. Mas no começo... Era pequenininho. Mas no começo ele não estava muito com coragem de chegar no pé do meu pai, não. Não? Aí mandava um cunhado dele. Aí meu pai falou para minha mãe que não era o cunhado que ia casar comigo, tinha que ser ele mesmo. Tinha que ser ele, pai. Era o cunhado, não? Eu não sou quem gostava de mim, sabe? É isso, Francisco. Do casamento.
Cara de bravo, soltinho aqui, hein? 27 anos? A mãe 17. Não há diferença. Era 10 anos de diferença, mas 17 não é novinho, não, né? Não, né? Quando ele queria, porque ele já queria casar, né? Aí pediu 2 anos de prazo, casou quando ela tinha 17 anos. É. Então 17 para 90, Ela tá com filho. só tem 63 anos de casado? Essa Tem 73? Não, 72. 72 anos? Vai fazer 73. é já desde. E você já com 72 anos de casamento? É. Meu Deus! 71. Em setembro vai fazer. 30 de setembro. Você tá muito quieto, hein? Você não quer falar nada? Acredito. a neta. A neta. Ô, pessoal, eu queria agradecer vocês, agradecer seu Francisco, dona Dalgisa, agradecer a família toda por esse bate-papo, que eu falei que a gente ia conversar um pouco da Morada do Sol, a gente acabou falando da família de vocês. E a gente sabe que isso aqui vai ficar eternizado depois. A gente vai fazer um pendrive, vai trazer para vocês, tem uma homenagem lá, provavelmente vai ser no dia 24, e vocês vão ter essa história para contar para os tataranetos, bisnetos, né? A gente hoje... Não vai alcançar, Tatá. Vai alcançar, sim. A gente hoje tem muita... A gente não tem esses momentos de resgate, não tem esses momentos de memória. Porque a vida está muito fútil, está muito rápida, as coisas estão muito rápidas. E quando a gente tem uma oportunidade de ficar meia hora conversando, falando do passado, falando de coisas boas, a gente acaba ganhando um tempo muito gostoso, muito bom. Gostoso. Esse resgate que a gente faz 7, 8 ou 10 anos a gente faz, nós já entrevistamos 65 pessoas aqui na Morada do Sol. Inclusive o seu Valdomiro, o dia que a gente entrevistou ele, tocou sanfona e tantas outras histórias que a gente escuta aqui da Morada do Sol. A cidade inteira é importante, todos os bairros são importantes para a cidade, mas a Morada do Sol tem uma história diferente, né? E é por isso que a gente está conversando aqui hoje. Ouvir um pouquinho do seu Francisco. Um bairro muito bom, né? Sim. Ouvir um pouquinho da dona Dalgisa, ouvir um pouco de vocês falando também, que a gente possa eternizar esses momentos, que são momentos bons. É verdade. Né, seu Francisco? Obrigado, viu? De nada. De nada. Obrigado, dona Dalgisa. Obrigada a vocês. Obrigado. Agradecemos muito a presença você. de vocês, né? E esse bate-papo maravilhoso que tivemos, né? Eu que agradeço. Eu agradeço vocês. Eu gosto de contar história, né? E esse dia eu fiz uma postagem lá, não lembro o que eu coloquei. Só sei que eu fiz uma frase que eu escrevi, eu sei escrever também, viu, Vitor? Quando eu quero escrever, eu escrevo, viu? É que eu fiquei meio preguiçoso, faz tempo que todo mundo escreve tudo, eu só assino, né? Aí de vez em quando eu escrevi lá que muito bom quando a nossa vida é permeada por boas amizades, com muitas atividades, e fazer aquilo que a gente gosta. Isso que eu faço aqui, eu gosto demais. Isso aqui não tem política, não tem nada, isso aqui é um prazer de fazer mesmo. Eu, quanto mais não, eu aproveitei. Dancei muito baile. Dançou muito baile? Joguei bola bastante. Jogou bola bastante? De tudo. Na igreja também. Chegado na igreja. É isso aí. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês também. Dona Dalgisa, e os filhos da senhora? Como que eram os partos da senhora? Era pai dele. Mas era tudo, não é hospital não, né? Não é hospital. É tudo em casa. Tudo em casa. Tudo em casa. No colchão de palha ainda, Colchão de palha. Quando era a gente estava tendo que já estava no pai no tempinho, e ia lá no paiol, alugava mais de pai, mexia bem ali o colchão, né? E era ali. E o seu Francisco do lado da porta esperando o choro da criança. Ansioso. Muito interessante, pessoal. E hoje se fala até, hoje tem um parto humanizado. A pessoa vai esperando até chegar a hora de ter o parto, e nem sempre a pessoa consegue fazer parto normal. Naquela época era tudo parto normal. Essa Maria, quando ela nasceu, que é a menina,
O meu irmão Valdomiro, não sei se você conheceu ele. Conheci. Ele era criança, né? Aí a mãe falou assim, vai lá na casa da Datida, ver se ela tá bem. Ele foi lá em casa e perguntou pra mim, a mãe mandou eu vir aqui perguntar se você tá bem. Eu falei, fala pra ela que eu tô bem sim. Ele chegou lá e falou pra ela tá passando mal. Aí a minha mãe foi lá pra minha casa. E naquela noite eu ganhei essa menina. Ganhou, né? Naquela noite. Naquela noite. Mas o Francisco contou. Ele foi numa fazenda buscar parteira, a parteira estava. Não podia vir. Aí passou na casa da minha madrinha, chamava Maria. Aí ela estava lá para fazer o quarto da minha tia, Serafina. Aí o Francisco pegou, aí falou para ela, mas e agora? O que eu faço? Ela falou, não, quando ela desocupar, eu vou lá fazer o quarto da Dagir. Aí quando foi 6 horas da manhã, minha tia ganhou. E eu fui ganhar 9 horas da noite. 9 horas da noite. 9 horas da noite. Foi quando a parteira conseguiu chegar lá. Aí a parteira chegou lá e ganhou. Que interessante. Bem sofrido também, né? Obrigado, viu? Tudo